Olá a todos, amigos e irmãos da Liga Espírita do Estado de São Paulo. Que a paz do Mestre Jesus possa estar com todos nós, que sejamos gratos por essa oportunidade de mais uma vez estarmos aqui, ouvindo, aprendendo um pouco mais sobre as leis de Deus, os ensinamentos do nosso irmão maior Jesus Cristo. Sempre uma alegria, uma gratidão muito grande poder estar aqui com todos vocês, aprendendo, conversando um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus. E dando continuidade às leituras e comentários que estamos fazendo sobre as lições do livro Fonte Viva, essa semana os mentores separaram para nós a lição número 163, chamada Aprendamos com Jesus, baseada numa passagem do apóstolo Paulo, que está em Colossenses capítulo 3, versículo 13, onde o apóstolo diz assim: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Então, como a gente sempre faz, a gente faz a leitura completa da lição, depois a gente faz alguns comentários sobre alguns trechos contidos nela. A lição ela começa assim: é impossível qualquer ação de conjunto sem base na tolerância. Aprendamos com Cristo. O homem identifica no próprio corpo a lei de cooperação, sem a qual não permaneceria na terra. Se o estômago não suportasse as extravagâncias da boca, se as mãos não obedecessem aos impulsos da mente, se os pés não tolerassem o peso da máquina orgânica, a harmonia física resultaria de todo impraticável. A queixa desfigura a dignidade do trabalho, retardando-lhe a execução. Indispensável cultivar a renúncia aos pequenos desejos que nos são peculiares, a fim de conquistarmos a capacidade de sacrifício que nos estruturará a sublimação em mais altos níveis. Para que o trabalho nos eleve, precisamos elevá-lo. Para que a tarefa nos ajude, é imprescindível nos disponhamos a ajudá-la. Recordemos que o supremo orientador das equipes de serviço cristão é sempre Jesus. Dentro delas, a nossa oportunidade de algo fazer constitui só por si mesmo um valioso prêmio. Esqueçamos-nos assim de todo o mal para construirmos a todo bem ao nosso alcance. E, para que possamos agir nessas normas, é imperioso suportarmos como os irmãos, aprendendo com o Senhor, que nos tem nos tolerado infinitamente. Essa lição é uma lição curtinha, né? Mas ela tem um ensinamento muito valioso e, assim, ele é fundamental para nós nos dias de hoje. Primeiramente, que Emmanuel, através dessa passagem de Paulo, ele nos traz um ensinamento muito importante que os mentores, né, sempre que possível, eles trazem para nós, de nós termos no nosso dia a dia, realmente, termos como modelo e guia Jesus Cristo. Não é à toa que tem lá a pergunta, se não me engano, é 625 lá do Livro dos Espíritos, onde Kardec faz essa pergunta aos mentores, né? Qual é o nosso melhor modelo e guia que Deus nos deu? E aí lá os mentores respondem: vida de Jesus. Então, Jesus ele é o nosso melhor modelo e guia para tudo. Não é à toa que os mentores sempre trazem, quando eles têm a oportunidade de deixar, às vezes, alguma palavra, algum conselho, eles sempre falam assim: num momento de dúvida, num momento que vocês tiverem que se posicionar, tomar uma decisão, imagine que fosse Jesus que estivesse no seu lugar. O que Jesus faria? É que para nós, pensando na evolução, principalmente nas maravilhas que Jesus fez, às vezes é muito difícil para a gente colocar Jesus no nosso dia a dia, aqui no nosso quadradinho, né? A gente nunca imagina Jesus no nosso lugar, porque a gente não consegue fazer nada próximo do que ele fez. Então, para a gente é uma distância ainda muito, muito grande, muito longa. Mas, de acordo com o ensinamento que os mentores trazem através disso, é a gente poder se inspirar no que Jesus fez, de acordo com o que estiver ao nosso alcance, de acordo com o que a gente pudesse fazer, trazer um pouco desses ensinamentos, dessa vivência que ele viveu, daquilo que ele trouxe para nós, no nosso dia a dia. É isso que eles querem dizer. Fazer como Jesus fez, a gente não vai fazer porque a gente não tem a evolução dele, mas a gente pode se inspirar em como Jesus viveu, como ele acolheu as pessoas, o que ele fez em relação às pessoas, ele desdenhava das pessoas, ele maltratava as pessoas, ele tratava as pessoas de um jeito diferente, como Jesus se comportava. E aí, de acordo com tendo ele como esse modelo e guia, aos poucos a gente vai trazendo esses ensinamentos, um pouco daquilo que ele viveu, daquilo como ele se comportou para nós no nosso dia a dia. Isso é a melhor situação para nós. E isso nos ajuda fundamentalmente numa coisa, na relação que a gente tem com as outras pessoas. E aí, justamente nessa relação que a gente tem com o nosso próximo e com as outras pessoas que estão à nossa volta, é o motivo do nosso estudo, da nossa lição de hoje. Existe uma virtude fundamental da qual a gente precisa trabalhar para que essa vivência ela seja feita de uma melhor maneira, que é justamente a tolerância.
Aí, se a gente for perguntar, né, se a gente for ver o que significa tolerância, a tolerância ela vem de uma palavra, se eu não me engano é tolerare, acho que é do latim, se eu não me engano, que significa suportar com paciência. Para quem tiver curiosidade, mais uma vez a paciência no meio aí dos nossos estudos, né? Mas aí é interessante a gente ver o paralelo que Emmanuel nos traz quando ele fala da tolerância e dessa convivência com o próximo. Olha o paralelo que ele faz, é muito interessante. Ele começa a lição falando assim: é impossível qualquer ação de conjunto sem base na tolerância. Aprendamos com Cristo. O homem identifica no próprio corpo a lei de cooperação, sem a qual não permaneceria na terra. Se o estômago não suportasse as extravagâncias da boca, se as mãos não obedecessem aos impulsos da mente, seus pés não tolerassem o peso da máquina orgânica, a harmonia física resultaria de todo impraticável. Olha que interessante, principalmente esse último parágrafo, o paralelo que Emmanuel faz comparando a harmonia do nosso corpo físico com a harmonia do nosso ambiente, com a harmonia da nossa família, do nosso ambiente de trabalho, da harmonia do planeta. O que ele quer dizer aqui? Que um depende do outro. No nosso corpo físico, para que ele se tenha os movimentos, faça o trabalho necessário na harmonia possível, é necessário que os órgãos, os membros, eles trabalhem cada um ao seu modo, mas em conjunto, para que esse conjunto faça com que traga a harmonia ao nosso corpo físico, porque um depende do outro. Se um não trabalha direito, prejudica o trabalho do outro. Quando ele fala, por exemplo, ele dá o exemplo, né? O meu estômago precisa da boca, né? Para ele se alimentar, ele precisa da boca. A minha mente, para ter os desejos realizados, precisa do trabalho das minhas mãos. Para que eu possa me locomover e realizar os meus trabalhos, eu preciso que os pés me sustentem. Então, é necessário essa harmonia, esse trabalho em conjunto dos nossos órgãos, dos nossos membros, para que a gente possa realizar o nosso trabalho, o nosso dia, da melhor maneira possível. E aí, levando isso para o nosso mundo, no nosso dia a dia lá fora, é necessário a gente conviver com as diferenças das pessoas, justamente para que haja essa harmonia aonde nós estivermos. E é curioso isso, muitas vezes, porque a gente tem ideia ao contrário. A gente tem ideia o quê? Que a harmonia ela vai ser trazida se todo mundo pensar do mesmo jeito, se todo mundo fizer do mesmo jeito. Mas não, é só a gente pensar, se todo mundo pender para um lado só, o que vai acontecer? O mundo vai ficar penso. Parece simples, né? Mas por isso que é necessário que haja essa diversidade, é necessário que haja essas diferenças entre as pessoas, justamente porque quis Deus, em sua sabedoria infinita, que a gente pudesse estar junto com as pessoas diferentes, vivêssemos em sociedade, justamente para a gente ter a oportunidade de a gente estar aprendendo com as pessoas que são diferentes da gente. A gente tem uma tendência o quê? Principalmente nesse momento, das pessoas que pensam, que se comportam ou que enxergam um mundo diferente da gente, a gente apartar elas. Ah, eu gosto de azul, então só vou ficar perto das pessoas que gostam de azul. Ah, a pessoa gosta de amarelo, então ela para lá. Eu não quero saber. A gente tem se comportado assim, e isso é muito triste, porque na verdade é para a gente aprender com ela, do porquê que ela gosta de amarelo. É essa compreensão que a gente precisa ter, e aí entra a tolerância, que ela vai nos ajudar a aceitar a outra pessoa como ela é. Só que para a gente aceitar a pessoa como ela é, a gente precisa ter na nossa mente um conceito e uma ideia de que nós somos seres eternos. Nós todos estamos aqui com a perfeição possível, estamos aqui para aprender. Temos nossas virtudes e os nossos defeitos. E eles são compostos de acordo com as experiências que nós tivemos de vidas passadas. E aí cada um viveu, né, realizou, né, as suas experiências, as suas vivências, porque estamos lá de acordo, indo lá para uma perfeição. A partir do momento que nós, como espíritos eternos que nós somos, adquirimos o discernimento do bem e do mal, a gente começou a trilhar esse caminho através da utilização do nosso livre-arbítrio. Então, esse caminho, quem dera se ele fosse reto, ele não é. Por causa do nosso livre-arbítrio, por causa dos nossos defeitos, do nosso aprendizado, às vezes ele é sinuoso, ele é de altos e baixos. E aí, como nós temos os nossos defeitos, as nossas más paixões, ainda temos muito a aprender, a gente vai realizando esse trabalho e vai trazendo para si experiências diferentes que as outras pessoas tiveram. E com essas experiências, a gente tem vivências, a gente tem sentimentos, a gente desenvolve virtudes, capacidades, talentos diferentes uns dos outros. Justamente por causa dessas vivências que não foram iguais uns aos outros. Cada um utilizou o seu livre-arbítrio como achou que deveria utilizar. Deus quis assim que cada um deu livre-arbítrio para que cada um cuidasse do seu. Então, aí cada um vai fazer de acordo com o seu julgamento. E aí tem as coisas boas e as coisas ruins com isso.
A gente desenvolve muitos defeitos, muitas falhas, mas a gente também desenvolve muitas coisas boas também. E aí cada um vai desenvolvendo de acordo com o trabalho que realiza, e vai trazendo experiências, vai trazendo dores, muitas vezes mágoas, traumas, alegrias, tristezas. Isso faz parte da nossa vida. E isso é que nos molda, isso é o que nos torna o que nós somos hoje. Então, somos pessoas diferentes uns dos outros, porque tivemos experiências diferentes uns dos outros. Não tem como eu exigir que a pessoa pense, ela seja igual a mim, se ela teve experiências e vivências diferentes da que eu tive. E isso é claro, mas muitas vezes não. A gente quer impor que a pessoa pense, que ela faça como a gente faria ou como a gente quisesse. E não é assim que vai funcionar. E aí a gente tem a oportunidade justamente o que nessa diversidade a gente está aprendendo com a outra pessoa. Porque aí cada um vai desenvolver um talento diferente. Um vai ser bom, por exemplo, numa oratória, outra pessoa vai ser bom na escrita, outra pessoa vai ser bom na dissertação, uma outra pessoa vai ser bom no comportamento que ela tem perante o próximo, uma outra pessoa vai ser mais bondosa, caridosa, um pouco mais paciente, justamente um pouco mais tolerante, às vezes um pouco mais caridosa. Cada um vai desenvolvendo de acordo com o trabalho que vai realizando. E é isso que traz o equilíbrio ao planeta, ao mundo. Não é as pessoas caminhando todas juntas para o mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas, não. É justamente a diversidade, como o Emmanuel traz no nosso exemplo, do nosso corpo físico. Né? Cada um realizando o seu trabalho, contribui para a harmonia do corpo no total. Nós realizando cada um o seu trabalho de acordo com o momento onde você está lá, na sua família, no seu trabalho, ou em qualquer lugar que seja, você está cooperando para a harmonia daquele lugar. E você está aprendendo com a pessoa que é diferente de você. Às vezes você tem uma qualidade que a pessoa não tenha, e vice-versa. Aí você vai poder aprender com ela, você vai poder se inspirar nela. Às vezes a paciência que aquela pessoa tem, você vai pensar e falar, poxa, bem que eu poderia ter uma paciência que nem ela tem. Às vezes aquela pessoa tem uma fé, uma coragem assim que te contagia. Às vezes você para e fala assim, poxa, bem que eu poderia ter uma fé assim também. Isso vai nos inspirar, como também, muitas vezes, os defeitos que a pessoa tem. Não é para a gente julgar, mas é para a gente se inspirar, a gente ver, nossa, a pessoa apresenta esse defeito, né? Poxa, eu não quero ter isso para mim, não. Não é julgamento. Percebam a diferença do nosso olhar. Lembra daquele ensinamento que Jesus trouxe, né? Quando ele falou, né? Eu sou ruim porque o seu olhar é mau. Né? Então, é como a gente olha a pessoa. Muitas vezes a gente olha com esse olhar do julgamento, né? A gente julgando, já achando, já colocando um monte de defeito na pessoa, né? Como ela senta, como ela se veste, como ela se comporta, como ela come, e com o que ela fala, né? A gente não, mas a gente é olhar com os olhos bons e ver o que ela tem de bom. A pessoa, por mais má, e eu colocando aqui bem entre aspas, que possa ser, acredite, tem algo bom ali, porque ela é centelha divina, ela é filha de Deus, tem alguma coisa boa ali nela. E a gente precisa o quê? Enxergar o que ela tem de bom para inspirar em nós, e assim a gente pode aprender. É por isso que, por exemplo, crianças gêmeos, né, nascem juntas, na mesma família, praticamente juntos ao mesmo tempo, têm a mesma criação, compartilham a mesma coisa, e são pessoas totalmente diferentes. O que explica isso? Justamente, graças a Deus, graças ao Espiritismo, a gente tem a ideia da reencarnação, que isso que vai explicar para nós essa diferença. Justamente porque neste momento, nessa encarnação, estão juntas, compartilhando a mesma educação, da mesma coisa dos pais, e tendo as mesmas, naquele momento, talvez as mesmas experiências, as mesmas vivências ali, mas são espíritos já muito antigos que tiveram diversas vivências, experiências anteriores a essa. E eles vão se apresentar de acordo com as experiências e vivências que elas tiveram no passado, não de agora. Agora vai ajudar a moldar, vai ajudar a controlar, a educar isso. Mas a tendência que ela tem, que ela carrega, mais cedo ou mais tarde vai aparecer, justamente por causa das experiências que eles tiveram. Então a gente entender, a gente compreender isso, e muitas vezes a gente não compreende, a gente quer que a pessoa tenha a mesma ideia, que ela compartilhe as coisas do mesmo jeito, senão ela não serve para nós, não serve para nada. E é esse conceito que a gente precisa desfazer. É aí que a gente precisa começar a trabalhar a tolerância, de aceitar a pessoa como ela é. Ela é também uma filha de Deus, que como eu está fazendo as experiências dela e tem as boas coisas, as virtudes, tem seus defeitos, assim também como eu as tenho. Então, do mesmo jeito que eu quero ter o direito de adquirir virtudes e melhorar meus defeitos, por que eu vou condenar a pessoa apenas pelos defeitos que ela tem?
É a gente enxergar e melhorar essa nossa visão, trazer mais compreensão, e aí a gente trabalhando a tolerância de aceitar a pessoa como ela é. Só que aí tem um detalhe também muito importante, que aí exige um sacrifício nosso, da qual o Emmanuel está falando aqui nos próximos parágrafos, quando ele fala assim: a queixa desfigura a dignidade do trabalho, retardando a execução. Indispensável cultivar a renúncia aos pequenos desejos que não são peculiares, a fim de conquistarmos a capacidade do sacrifício que nos estruturará a sublimação em mais altos níveis. O que Emmanuel está falando aqui? Que para a gente poder, tem aquele ensinamento, né, daqui, que a gente está falando, né, de que, para a gente conviver, para a gente ter um ambiente melhor, uma convivência melhor com o nosso próximo, a gente seguir aquele ensinamento de Jesus, né, querer para ele do mesmo jeito, as coisas do mesmo jeito que gostariam que fizessem para mim. Tá tudo certo nesse ensinamento, e isso é perfeito, isso nos ajudaria muito, e se a gente tivesse esse comportamento como guia em todos os nossos relacionamentos, isso nos ajudaria muito não só na compreensão, mas na convivência um pouco mais harmoniosa com as pessoas que são diferentes da gente. Porque quando a gente tem os ensinamentos, coloca esses ensinamentos do Cristo, é aquele negócio que a gente sempre fala. Amigo, talvez a gente não vai ser, porque talvez a gente não tenha a mesma sintonia. Mas inimigo também não vai ser, porque eu não vou fazer o mal para ela, então, né, inimigo, ela não vai ser meu inimigo. Talvez ela não seja meu amigo também, porque, né, de repente ela tem um nível para a gente agradar ela, talvez um nível muito grande. Mas a gente também não vai desagradar, né? Então a gente não vai querer também causar o mal a ela, porque a gente não quer o mal para nós. Então isso nos ajuda muito como guia. Mas para a gente fazer isso, exige, como o Emmanuel fala aqui, um sacrifício nosso. Por que ele utiliza essa palavra sacrifício? É interessante, né? Não parece ser tão sacrificante assim, mas sabe por quê? Porque a gente tem que sair do nosso quadradinho, sair do nosso egoísmo. E isso para nós é muito difícil. A gente sair do nosso quadradinho aqui, a gente se colocar lá no lugar da pessoa, é muito difícil, porque a gente está deixando um pouquinho o nosso egoísmo de lado. A gente está deixando um pouco esse nosso comportamento de sermos seres, o centro do universo, tudo tem que orbitar ao nosso redor, tudo tem que conspirar ao nosso favor, e a gente tem que sair um pouco disso e se colocar no lugar da pessoa. E isso muitas vezes é sacrificante para a gente, mas é o melhor remédio e a melhor maneira e a melhor ação que a gente pode ter para a gente melhorar a nossa convivência com as outras pessoas. Como a gente falou, talvez a pessoa não vai ser a nossa amiga, ela não vai ser uma pessoa querida do nosso coração, e até depois no final da lição a gente vai comentar um pouco sobre isso, mas isso é o que menos importa. Mais do que isso, é que aquela convivência ela possa existir em harmonia, que não possa ter problema, que possa dar tudo certo entre as pessoas, porque isso é que vai ajudar com que as coisas caminhem, com que um possa aprender com o outro. Porque todos nós estamos juntos e é essencial a essa convivência para que um aprenda e assim todos possamos evoluir juntos rumo ali ao ponto de chegada da qual a gente falou lá, de um dia a gente sermos espíritos de luz. Um grande exemplo que a gente pode citar disso, que aconteceu, foi a pandemia. Tá certo que a pandemia ela trouxe muitas dores, né? Muitas pessoas desencarnaram e ainda há muitas pessoas que sofrem de sequelas, né? Que tiveram quando ficaram doentes. Mas como a gente sempre fala, nem todo mal é todo mal, nem tudo bem é tudo bem. Ela trouxe um ensinamento muito importante da gente entender que todos nós estamos juntos, que todos nós estamos no mesmo ambiente, que o que acontece lá do outro lado do mundo interfere aqui comigo, que a minha alegria vai interferir na alegria do vizinho e vice-versa. A tristeza dele pode interferir também na minha vida. E a gente querendo o bem, ampliando o bem para tudo e para todos, isso ajuda a fazer com que o mundo se harmonize, com que o mundo esteja melhor. Como a gente deu o exemplo da pandemia, né? Se eu tivesse, por exemplo, qual que era a ideia? Eu me cuido para que a outra pessoa possa se cuidar, e assim a outra pessoa vai se cuidando. Se cada um fizesse a sua parte, muitas pessoas das quais elas desencarnaram não teriam desencarnado, ou muitas pessoas que acabaram ficando doentes com algumas sequelas não teriam, porque elas não pegariam o vírus. Se cada um fizesse a sua parte. O que aconteceu? Cada um ficou puxando para o seu lado. E aí deu no que deu. Então, essa compreensão, às vezes, que a gente precisa ter, da gente sair um pouco, nós, do centro do universo, e realmente enxergar como nós somos, como mais uma peça nesse quebra-cabeça do universo, que ajuda a fazer com que as coisas fluam da melhor maneira.
Eu tenho um exemplo que eu posso trazer. Eu tive um chefe há um ano atrás, mais ou menos, e assim, nós assim, somos pessoas assim, totalmente diferentes. Assim, temos outros pensamentos, conceitos, comportamentos diferentes. Nós não somos amigos, né? Nós não nos tornamos amigos assim de mandar uma mensagem: oi, tudo bem com você? Você está bem? Mas, assim, a partir do momento que a gente entrava na empresa, a gente se respeitava mutuamente. Eu sabia da posição dele, da importância dele que ele tinha ali, como no cargo dele, de chefia lá do local do trabalho, como ele sabia da minha importância no local lá onde eu trabalhava, do que eu era designado a fazer. Nunca deu briga, nunca deu discussão, a gente sempre se respeitou. Uma hora ou outra pode ter havido uma divergência de ideia, mas assim, nunca nenhum tipo de problema. E convivemos na maior harmonia, na melhor harmonia possível, mas não somos amigos. Mas o importante é isso, não quer dizer que a gente vai ser amigo, mas o importante é a harmonia que exista naquele lugar, de um cooperar com o outro. Um cooperando com o outro, um respeitando o outro, ajuda na harmonia, na ambientalização de onde a gente estiver. Seja na família, seja no trabalho, seja em qualquer lugar onde a gente estiver. Aí, terminando a lição, Emmanuel fala assim: para que o trabalho nos eleve, precisamos elevá-lo. Para que a tarefa nos ajude, é imprescindível disponhamos a ajudá-la. Recordemos que o supremo orientador das equipes de serviço cristão é sempre Jesus. Dentro dela, a nossa oportunidade de algo fazer constitui só por si valioso prêmio. Esquecemos-nos, assim, de todo o mal para construirmos o bem ao nosso alcance. E para que possamos agir nessas normas, é imperioso suportarmos como irmãos, aprendendo com o Senhor de que nos tem tolerado infinitamente. Mais uma vez, trazendo o exemplo de Jesus, que ele lá acolheu a todos, sem nenhuma distinção, se era rico, se era pobre, se era sadio, se era doente. Quem chegou até lá com o coração aberto para receber a boa nova, ele estava ali pronto para ajudar. Os discípulos, eles também, ele, apesar de todos os defeitos que eles tinham, ele foi escolhendo cada um para que cada um pudesse realizar o trabalho ao qual foi designado, de espalhar o evangelho, e assim também com a gente. A gente é cheio de defeito, a espiritualidade ainda aceita a gente lá trabalhar na medida do possível, lá no trabalho que a gente tenha que fazer, seja no centro espírita, seja numa igreja evangélica, católica, onde quer que seja. A gente é cheio de defeito, mas mesmo assim, a espiritualidade permite que a gente trabalhe justamente para a gente poder desenvolver isso que há em nós de melhor e poder ajudar isso às outras pessoas, a cooperar, né, nessa compreensão em relação às outras pessoas. E aí é uma coisa, como eu estava falando, para a gente terminar, da afinidade, da sintonia, que muitas vezes a pessoa ela não vai ser realmente a nossa amiga, né? Porque são pessoas que somos diferentes, às vezes temos ideias, conceitos diferentes, mas isso não significa que ela não seja valiosa. Isso não significa que eu não possa aprender com ela. Eu só não vou ser amiga de sair, de chamar ela para ir cinema, almoçar, mas eu posso aprender com ela, na minha convivência com ela. Às vezes ela tem alguma coisa boa que vai me ensinar. Só que para isso, para eu poder enxergar isso, eu preciso aprender a aceitar ela como filho de Deus que é, as experiências que ela está tendo, e tolerar as falhas que ela tem, como eu também tenho. Muitas vezes o que acontece é que a gente não tolera, a gente não quer, a gente queria que a pessoa fosse, a gente se acha perfeito e gostaria que a pessoa fosse perfeita que nem a gente. Olha o tamanho do nosso egoísmo. E é isso que a gente precisa trabalhar muitas vezes, a gente não aceita as pessoas como elas são. Aí o que acontece? Muitas vezes a gente perde amizades, perde pessoas realmente que seriam muito valiosas para nós, porque a pessoa ela se apresenta de um jeito, se comporta de um jeito, tem um preconceito das coisas de um jeito, e nós temos de um outro jeito. E muitas vezes a gente perde uma oportunidade valiosa, a gente está aprendendo com essa pessoa, justamente porque a gente está tendo esse tipo de comportamento. Então a gente a gente tem que mudar essa chave, a gente precisa aceitar as pessoas como elas são. A gente não quer ser aceitado onde a gente for, do jeito que a gente é. Por que a gente quer impor aquilo que a gente acha certo às outras pessoas? Então é esse cuidado que a gente precisa ter. E quanto mais a gente tiver desenvolvendo essa tolerância, em aceitando as pessoas, como a própria palavra fala, né, suportando com paciência, aceitando as pessoas como elas são, a gente vai estar desenvolvendo uma outra virtude fundamental para nós, que aí é mais para espírito elevado. Mas a tolerância nos ajuda justamente a dar os primeiros passos nisso, que é o perdão. Conforme a gente vai sendo mais tolerante com as pessoas, mais nós estamos caminhando rumo àquele perdão da qual Jesus ensinou lá para Pedro, quando Pedro perguntou, né, quantas vezes eu tenho que perdoar? Aí Pedro disse lá, Jesus disse, 70 vezes 7. Parece longe, né, a gente está distante de chegar nesse perdão, porque o nosso perdão ainda é condicional, a gente perdoa meio que,
Se é uma pessoa que a gente gosta, tal, dependendo do que ela fez, a gente até releva, perdoa. Se é uma pessoa que a gente não gosta, a gente deixa para Deus, fala assim, né, eu não vou fazer nada, mas deixa lá que Deus vai fazer a parte dele, né? A gente tem ainda um pouco condicional isso. Então, conforme a gente vai trabalhando essa tolerância, a gente vai desenvolvendo esse perdão também. E vai nos ajudando a compreender mais as pessoas e aceitando as pessoas como elas são. E aí, aceitando as pessoas como elas são, a gente vai enxergar sempre mais o bem que há nelas. E isso vai cooperar para a harmonia do local onde a gente esteja, seja no nosso local de trabalho, seja na nossa família, seja pensando na terra como a nossa casa, como a nossa morada, porque eu estou aprendendo a tolerar, a aceitar as pessoas como elas são, com as suas virtudes e com os seus defeitos. Tudo para nós é motivo de ensinamento, tudo para nós é motivo de lição. Basta a gente saber enxergar com que olhos eu estou enxergando isso. Eu estou já começando a enxergar com os olhos de bem e trabalhando essa tolerância e trazendo para mim aquilo que a pessoa tem de bom, ou eu estou apartando, afastando aquela pessoa do tipo assim, ela não serve para mim. É algo para a gente estar pensando, a gente estar refletindo sobre isso. Então era isso que a gente queria conversar com vocês. Espero que tenham gostado. É uma lição assim muito importante, muito atual, com que tudo está acontecendo nos dias de hoje. É para a gente estar prestando bem a atenção, principalmente como está sendo essa nossa tolerância em relação ao próximo. A gente já está conseguindo aceitar, a gente já de posse dessas informações de que o outro, ele é o outro, porque ele teve experiências diferentes da gente, então a gente aceita isso melhor. E procura ter uma convivência melhor com a pessoa, ou a gente ainda está apartando ela, a pessoa não serve, não quero saber, e pronto, e acabou. É algo para a gente estar pensando e refletindo sobre isso durante essa semana. Espero que tenham gostado, desejo a todos uma excelente semana muito abençoada para todos, que se assim Deus nos permitir, possamos nos encontrar mais uma vez na semana que vem. Até lá então, que Deus e Jesus abençoe a todos, fiquem todos com Deus.